Estamos começando mais um programa Livres na Verdade. E como sempre falamos, esse programa tem como alvo atingir o teu coração com a palavra de Deus. E tudo o que Deus quer é te conhecer na intimidade, porque quando nós temos intimidade com uma pessoa, nós conhecemos o coração dela e temos experiências marcantes. É isso que o Senhor deseja ter contigo, experiências que transformem a tua vida. Por isso, ouça, escute e seja transformado por essa palavra. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida nessa hora. É um privilégio muito grande estar ministrando a palavra do Senhor ao teu coração. E nós temos falado muito sobre cura física. E é tão importante nós termos saúde. Quando nós temos saúde, nós temos a probabilidade de termos uma vida e uma vida em abundância. E foi para isso que Jesus veio. E quando nós olhamos o Novo Testamento e vemos a tradução das palavras do grego, da palavra viva do grego para o português, nós vemos 4 palavras. A primeira delas é a maneira de viver. A segunda delas é a vida humana. E a terceira é comportamento. Mas o que nós queremos falar hoje não é nenhuma dessas 3 palavras, desse tipo de vida, mas é a vida que Jesus veio trazer para nós. E a palavra grega, traduzida para o português, é a palavra zoe, que significa vida eterna, a vida que Jesus veio trazer para nós, a qualidade de vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É essa troca de vida. Jesus ali deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a vida dele, e é uma vida em abundância. E essa vida em nós, essa vida dentro de nós, ela nos traz a possibilidade de termos fé para termos a cura e sermos cheios de amor. Vivemos esse amor de Deus que tanto nós precisamos para que nós tenhamos essa paz que excede todo entendimento. Um relacionamento perfeito no qual nós teremos paz, prazer e, consequentemente, a cura física também. Quando nós olhamos o texto lá de João, capítulo 7, versículo 37, onde Jesus faz um convite muito tremendo. Ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ali ele se intitula o próprio manancial de fonte de água viva. E essa festa era a festa das tendas, onde era rememorado o tempo onde Moisés tirou o povo do Egito e com ele caminhou no deserto. E teve um momento onde ele bateu na rocha e da rocha fluíram águas e aquela água foi utilizada para saciar a sede daquele povo que estava no deserto. E nessa festa também tinha um momento onde tinha um cerimonial de água, onde o sacerdote ele pegava um jarro de ouro, seguido pelo povo que cantava o Salmo 113 a 118, eles iam até o tanque de Siloé, enchiam aquele jarro de água, levavam até o templo e aquela água era derramada sobre o altar. Era um ritual que era feito. E no 8º dia, alguém fazia uma oração pedindo que a chuva viesse e molhasse a terra. E talvez nesse momento, eu creio que foi nesse momento, onde Jesus se levantou e ele faz esse convite tremendo. Quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. É um convite muito tremendo. Esse rios de água viva significa a própria vida de Deus que começa a habitar em nós nesse novo tempo, nessa nova dispensação. Depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado e habita no coração de todo aquele que quer ter essa troca de vida, que entrega a sua vida para Jesus e recebe essa vida poderosa que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. E o objetivo dessa vida é nos levar, nos trazer possibilidade de cumprirmos as exigências da Bíblia e também de termos fé e tomarmos posse das promessas de Deus na sua palavra. E também nesse cerimonial, nesse ritual, quando Jesus se levanta, alguns creram nele, outros não creram, alguns ficaram contra ele. Mas o povo também tinha a expectativa nessa festa da vinda do Messias. E é quando Jesus se levanta e ele se intitula o próprio manancial de vida. E o que Jesus queria dizer, olha, esse ritual não tem mais valor, porque eu sou o manancial de vida. E Jesus, ele é a fonte da água viva.
Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós entendemos que se Jesus ele se intitula, ele diz, olha, eu sou a fonte de água viva. É porque existem outras fontes onde o povo busca e também procura saciar a sua sede. Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, Deus fala o seguinte para o seu povo. Deus diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Israel, na verdade, ele tinha toda a possibilidade, era o que Deus sinalizava, que Israel, a nação de Deus, a nação escolhida pelo Senhor, bebesse do poder dele. Mas Israel, ele se voltava para outras nações, corria atrás de nações mais fortes e começava a buscar poder em outras fontes. Deus era a fonte de água viva, onde eles poderiam ter sempre o poder de Deus, mas eles buscavam em outras fontes. E hoje não é diferente. Hoje nós temos Jesus, Ele é a fonte de água da vida. Jesus nos convida a beber dele. Mas hoje, quando nós olhamos as pessoas, elas buscam saciar a sua sede em tantas coisas, em tantos rituais, em tantas tradições, nas coisas que se pode pegar, nas coisas materiais, nas filosofias vãs. Mas essas fontes, elas não saciam a sede. A única pessoa que pode saciar a sede do nosso interior é o próprio Jesus. Ele nos convida, Ele convida você hoje a saciar a tua sede nele, a ter a tua cura, a esperança da cura nele, a ter uma vida abundante nele. Esse é o convite de Jesus para cada um de nós. E muito para além de Jesus ser a fonte de águas vivas, também é uma fonte que nós podemos beber de graça. Ele diz, olha, é de graça, vocês podem vir e a qualquer momento eu estou à disposição para saciar a tua sede. Aonde você estiver, se você clamar o nome de Jesus, se você buscar a Jesus, você vai ver como Ele pode saciar a tua sede. Na tua casa, de noite, de dia, aonde você estiver, na dificuldade que você tiver, Jesus ele pode saciar a tua sede, Ele está à tua disposição e é de graça. Essa água é de graça. O Espírito Santo, como Jesus disse, olha, você pode vir e do teu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus falou isso para aquela mulher samaritana, talvez você conheça a história, nós já falamos nesse programa sobre a mulher, que ela tinha tido 5 maridos, mas ela não tinha o interior dela saciado. E Jesus disse, olha, você tem uma sede que só eu posso saciar. E Jesus ofereceu a água da vida para ela. E ela aceitou, e ela ficou altamente entusiasmada, porque ela nunca tinha sido saciada daquela maneira. Talvez você que esteja vendo esse programa, talvez você também procure saciar a tua sede em tantas coisas, em relacionamentos passageiros, mas a tua sede só pode ser saciada de uma maneira completa em Jesus. Ele é a fonte de águas vivas e é de graça a qualquer momento, onde você estiver. E Jesus é uma fonte inesgotável. Quando Jesus falou para aquela samaritana, ele disse o seguinte, olha, quem beber desta água tornará a ter sede, que era a água do poço que a samaritana estava tirando. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte é uma fonte inesgotável, que nunca se acaba. Quanto mais você beber, mais você vai querer beber. E quanto mais você quiser beber, mais vai ter para que você beba dela. É uma fonte inesgotável. Jesus, ele sempre vai ter uma água fresca, algo que sacia o teu interior, que mata a tua sede. E é tão interessante também que essa água da vida, ela causa uma transformação a partir do nosso interior. Muitas vezes nós vemos tantas promessas de tantos produtos que fazem uma alteração no nosso exterior, tantas coisas que prometem a paz e realmente trazem uma paz temporária, coisas que nos ajudam muitas vezes no nosso interior, na nossa saúde, tantas coisas que são boas e são lícitas, mas elas não saciam o nosso interior e não mudam a nossa maneira de viver. Jesus, ele penetra o nosso interior, ele transforma o nosso coração e ele transforma a nossa vida, a nossa maneira de ser.
tantas pessoas que vêm para Jesus e elas eram de uma maneira e porque elas conhecem esse amor, elas se sentem saciadas, elas veem a bondade de Deus, que Ele sempre está disponível e que Ele sempre tem coisas boas para nós, nós começamos a ficar constrangidos com esse amor e nós vamos sendo transformados, transfigurados na imagem do próprio Jesus. E isso nos traz paz, porque é isso que nós precisamos. E para esse tipo de vida Zoe, que eu falei lá no começo, essa vida conquistada por Jesus na cruz do Calvário, foi para ela que nós nascemos. E por ela é que nós vivemos e temos uma vida abundante. Hoje, o convite de Jesus para você é: você tem sede? Você quer ter uma vida abundante? Então venha. Eu sou o manancial de águas vivas. Talvez você esteja como aquele povo, naquele cerimonial de coisas que não trazem mais nada, só algo exterior, a religiosidade, os rituais, as filosofias vãs, as coisas materiais. Elas mudam externamente, mas o nosso interior, só Jesus. Talvez você já tenha aceitado Jesus como teu Senhor e Salvador, mas Deus tem coisas maiores para você. Ele tem mais águas para limpar o teu interior e saciar a tua sede. Então, hoje esse é o convite de Jesus para você. Venha. Se você está com sede, abra o teu coração. Eu quero fazer uma oração e isso é pela fé que nós conseguimos. Essa fé que você já tem aí no teu coração, a fé para a salvação. Então eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. E depois, muitas coisas Deus vai revelar ao teu coração. Feche os teus olhos e ore comigo. Faça comigo essa confissão. Senhor, nós ouvimos o teu convite e nós queremos beber dessa água, Senhor. Ó Deus, faz dentro de nós, Senhor, uma fonte que jorre para a vida eterna. Pai, essas pessoas que estão fazendo essa oração agora, Senhor, que elas tenham um milagre, Senhor, do novo nascimento. Aquele mesmo milagre, Senhor amado, que a samaritana experimentou, Senhor, de ser saciada pela água que Jesus ofereceu para ela. Sacia, Senhor, a sede de cada pessoa que está fazendo essa oração. Traz a cura física também, da qual temos falado, para termos uma vida abundante, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento. Eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor, esses lares, abençoando cada um no poderoso nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com o teu coração bem aberto, eu tenho certeza que você já está sentindo essa paz, já está sendo lavado por essa água limpa, essa fonte inesgotável que transforma o nosso ser de dentro para fora. Nós convidamos você para estar conosco todas as semanas nesse programa Livres na Verdade e também aqui na igreja. Ali embaixo da tua tela vai estar passando o horário dos nossos cultos e também as redes sociais, as quais você pode estar nos seguindo. E até o próximo programa, se Deus quiser. Que essa palavra seja como um tesouro na tua vida. Guarde ela como algo precioso. A palavra diz que nós devemos guardar a palavra do Senhor, esconder a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele. Que você esconda, que você proteja esses princípios na tua vida e pratique todos os dias que você estiver aqui nessa terra. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. Easier to be